Olá, eu sou a presbítera Kate da Igreja Apostólica da Família de Duque de Caxias e hoje eu gostaria de estar ministrando uma palavra no seu coração e que o Espírito Santo ele possa testificar o que for falado e que você seja abençoado. Amém? Hoje eu queria falar sobre uma palavra que se encontra em Lucas 15, do 11 ao 32. Eu não vou ler, mas depois você pode ler Lucas 15, do 11 ao 32, que é sobre o filho pródigo. Eu acredito que todos já tenham ouvido falar, todos já conhecem um pouquinho da sua história, mas eu vou falar um pouquinho dela para que você possa entender. Existia um homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos desse homem chegou um dia e falou para o pai que queria a sua parte da herança e queria ir embora, ele queria ir embora para usar a parte da herança. E o pai, eu acredito que tenha tentado conversar, mas ele insistiu e o pai entrega ele e fala para ele, toma aqui a sua parte. E o filho vai embora e ele começa a usar da herança que o pai deu a ele começa a gastar em prostituição e um monte de coisa errada. E ele vai gastando e chega um momento que a fome vem e a herança já tinha acabado e ele começa a passar necessidade, ele começa a passar por um monte de problema, ele chega diante do cidadão pedindo comida, pedindo emprego, pedindo alguma coisa, e o cara manda ele para trabalhar cuidando dos porcos. E ele vai para lá e ele chega a um ponto onde ele deseja comer a comida dos porcos, ele deseja comer a lavagem. Então, assim, já imagina o momento em que ele está passando. E nesse momento de necessidade, nesse momento de desespero, ele lembra do seu pai. E ele fala, por que eu estou aqui passando por isso? Até os empregados dos meus pais têm o pão para comer e tudo mais. Ele fala assim, vou voltar para casa do meu pai, vou me colocar diante dele, vou me humilhar para que ele me contrate como um de seus trabalhadores. E ele volta para lá, e quando ele volta para lá, quando o pai avista ele, eu imagino a cena, porque todo mundo espera que o pai seja carrasco e tudo mais, ele vem realmente para se humilhar, porém o pai ele se alegra e ele manda buscar a melhor veste. Ele vira para um dos seus empregados e fala, busque a melhor veste e dê a ele, busque sandálias novas para que ele coloque e coloque um anel em seu dedo. E é muito emocionante porque o pai ele se alegra quando o filho chega. E o filho ele chega e, pai, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado de filho. E o pai vira para ele e fala assim, não, vem meu filho e tal, e começa a cuidar dele e dá uma festa para ele. Manda matar um bezerro e faz uma festa para ele, porque ele voltou para casa em sã e salvo. E quando o filho que tinha ficado, o filho mais velho, ele chega, ele estava fora, e quando ele chega e ele vê aquelas danças, aquelas festas e tudo mais, ele pergunta a um dos empregados, o que está acontecendo? E ele fala assim, aquele teu irmão que tinha ido embora, ele voltou, e por isso seu pai está dando essa festa. E ele fica indignado, ele fica com muita raiva e ele não entra para a festa. Então o pai vem e fala assim, meu filho, por que você não entra para festejar conosco? E ele vira para o pai e fala assim, é injusto o que o senhor está fazendo, porque eu sempre estive aqui contigo, eu sempre te servi, e o senhor nunca matou um bezerro para eu e os meus amigos comemorarem nada. E o seu filho que pediu a herança, foi embora, gastou com prostituição, com bebedeira, com tudo de errado, ele volta e você dá uma festa. E o pai vira para ele e fala assim, filho, você está comigo e tudo que é meu é seu, mas precisamos festejar porque o teu irmão voltou para casa são e salvo. E eu fiquei apaixonada, eu sou apaixonada por essa passagem e ela falou muito ao meu coração devido a tudo que nós estamos passando. E eu trouxe para vocês algumas coisas que eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendo nessa parábola é que Deus ele usa os seus meios para alcançar os seus filhos. Aquele menino ele tinha saído da presença do pai, ele tinha se afastado da presença do pai. E veio uma fome sobre o lugar, ele gastou tudo e ele começou a passar necessidade. E em meio àquela necessidade, Deus usou para que ele voltasse para a casa do pai. E é exatamente isso que eu aprendo com Deus. Porque Deus ele usa dos meios dele para encontrar um filho. Às vezes você convida alguém para ir na igreja e a pessoa vai achando que eu fui porque fulano me convidou. E não, é porque Deus arrumou um meio para falar com você. Deus arrumou um meio nessa noite para falar com você que foi através desse vídeo.
E Deus, Ele pode estar usando, eu creio que essa pandemia, Deus, Ele vai usar para que filhos retornem para a casa do Pai. E para aqueles que ainda não conhecem o amor do Pai, possam conhecer o amor do Pai. Deus usa meios para alcançar os seus filhos. Então não pense que ninguém pode voltar ou que não vai acontecer. Deus, Ele usa os seus meios. A segunda coisa que eu aprendo é que o pai, ele sempre se alegra com a volta de um filho. Ele sempre se alegra, ele está sempre de braços abertos esperando por você, esperando por aquele filho que se perdeu, ele está sempre de braços abertos esperando por aquele que está afastado ou que nunca conheceu a presença do seu pai. Então, entenda uma coisa, sempre que um filho voltar, se alegre. Ah, mas ele já foi e voltou várias vezes, se alegre. Ah, mas ele estava fazendo um monte de coisa errada, se alegre, porque o pai se alegra todas as vezes que o filho volta. Então não perca a oportunidade de voltar para o seu pai. Não importa o que você estava fazendo, não importa como estava a sua vida há uma hora antes. Importa o que você decide a partir de agora, quando Deus fala: ei filho, ei filha, volta para mim. Ei filho, vem para a presença do seu pai. E a terceira coisa que eu quero dizer é que não fique fora dessa festa. Essa é para os irmãos que estão na presença do Pai. Não fique fora da festa porque alguém estava em pecado, porque alguém estava errado. Eu estava vendo hoje na internet muita gente colocando: nossa, nunca vi tanto crente no Facebook. Nossa, agora ninguém posta mais vídeo disso assim, agora só posta negócio de versículo. Ei, se alegre. Se alegre porque pessoas estão reconhecendo a presença do nosso Pai. Então não fique de fora da festa. Faça festa quando você vê alguém que estava perdido, que não estava mais na presença do seu Pai voltando. Faça festa, se alegre, comemore. Porque é para isso que Deus nos chamou. Para que nós possamos ser a consolidação de pessoas na presença dEle. Amém? E então eu queria deixar duas coisas para você mediante tudo isso que foi falado. A primeira coisa é que Deus está de braços abertos para você. Não perca a oportunidade de estar na presença do seu Pai. Ele está te chamando. Se você abriu esse vídeo, é porque Ele está te chamando. Se você tem ansiado pela presença dEle, é porque Ele está te chamando. Então não perca a oportunidade por causa de pessoas, por causa de circunstâncias, porque você estava fazendo algo de errado. Não perca a oportunidade. Ele está de braços abertos esperando você voltar. E a segunda coisa é que se você é o irmão que está na presença do seu Pai, faça a sua parte. Mande uma mensagem de carinho. Demonstre amor pelo próximo. Não fica criticando ou apontando porque ontem estava postando isso e agora está postando de Deus. Ontem estava fazendo isso e agora está fazendo aquilo. Ei, Deus usa os meios dele, mas se alegra quando o filho volta. Então se alegre junto com ele, faça parte dessa festa e seja um instrumento de Deus para abençoar vidas. E aproveite o momento onde as pessoas estão sensíveis à voz do Espírito Santo, para que você seja usado e ela seja ganha e consolidada na presença do nosso Pai. Deus te abençoe e que você seja um instrumento de Deus e que você que está afastado ouça a voz do seu Pai te chamando para voltar. Amém?